A primeira edição do Debates Brasileiros com transmissão ao vivo, esperamos que seja ao vivo, pelo Facebook da Revista Brasileiros, vai tocar num ponto sensível para o mundo todo, a crise dos refugiados. E como a pedagogia pode amenizar os traumas da infância deslocada pela guerra. Eu sou Hélio Campos Melo, sou diretor de redação da Revista Brasileiros. Vou conversar hoje com o nosso colaborador Reinaldo Nascimento e com a Patrícia Campos Melo, que é repórter especial da Folha. Vocês que estão nos assistindo podem participar conosco, fazendo suas perguntas ou fazendo seus comentários. O Reinaldo esteve em Zaco, no Iraque, e trabalhou com crianças refugiadas da guerra contra o Estado Islâmico e escreveu de lá um diário para brasileiros. Para ler esse diário completo, você pode acessar o Medium e busca lá por Pedagogia de Emergência. Nesse momento, agora, está em andamento a tentativa das forças aliadas do Iraque em desalojar de Mossul o Estado Islâmico. Reinaldo, como é que você saiu do Jardim Ângela, onde você nasceu? Perdão. Da comunidade Monte Azul, onde você nasceu, do Jardim Ângela, onde você mora, e foi para lá em Zaco, no noroeste do Iraque. Como é que foi o seu trajeto para chegar lá? Demorou um pouquinho, né? Primeiro, como você disse, eu nasci na Monte Azul, e lá eu tive o privilégio de participar de uma associação, também chamada Monte Azul, Associação Comunitária Monte Azul, e lá já era a pedagogia Waldorf. Só que eu não sabia que tinha isso, não sabia que era a pedagogia Waldorf. Eu achava, na verdade, estranho, porque a gente cantava muito, dançava muito, fazia teatro, fazia tricô, crochê, e eu queria ser jogador de futebol, eu achava tudo muito estranho aquele negócio. Mas aquilo eu gostei muito, foi muito significante, assim, muito significativo para a minha vida, ter aquela variedade de atividades. E uma coisa que sempre me marca muito era a dedicação que aqueles educadores tinham por nós alunos, assim. Sempre queriam saber se eu tinha dormido bem, se eu tinha comido bem, por que a minha letra estava feia. E eu falava, meu pai não me pergunta essas coisas, e por que você quer saber dessas coisas? E aí, naquele momento, eu decidi que jogador de futebol não ia dar mesmo, e que eu ia, então, tentar essa área da educação, que hoje eu gosto muito, eu não sei viver sem ela. E em 2011, a Pedagogia de Emergência veio ao Brasil para fazer uma palestra, um seminário, porque o time internacional gostaria de vir trabalhar com as pessoas que passaram pelaquela catástrofe em Nova Friburgo, daquela enchente. Só que logo em seguida teve a catástrofe no Japão, o tsunami. Então o time foi para lá, mas eles prometeram voltar ao Brasil nem que fosse para um seminário. E eles voltaram e eu fui convidado para traduzir e dar uma oficina. E foi muito louco, porque eles iam falando, eu tinha que traduzir, mas tudo que eles falavam era muito impactante, assim, porque eles iam falando que era o trauma, as fases do trauma. Eu falei, mas então eu estou traumatizado, então o meu vizinho está traumatizado, então o meu bairro está traumatizado, o Jardim Ângela era o bairro mais perigoso do mundo, e aí era até difícil traduzir. Isso foi em 2011, em outubro de 2011, e em janeiro de 2012 eles perguntaram se eu não queria ir para o Quênia, trabalhar no campo de refugiados. Eu falei que não, né? Porque eu falei que eu vou no Quênia. Mas eles insistiram tanto, e aí eu fui, e foi uma experiência muito especial para mim. Porque eu sempre tinha lido sobre campos de refugiados, sempre tinha ouvido histórias, algumas coisas assim, conhecia algumas pessoas na Alemanha que eram refugiadas, mas viver durante 2 semanas num campo de refugiado, ver como as pessoas vivem, as crianças que correm atrás da gente, pulam no nosso colo sem nunca ter visto a gente, uma confiança assim tremenda. Um garoto que pergunta por que você não me adota, e eu falo, não, mas eu não posso. Não, pode sim, não precisa ter medo de mim, não, eu não vou matar mais ninguém, sabe? Aí você fala, ai, mas você tem 10, 11 anos, do que você está falando? Aí você começa a perceber, então, todas as histórias que estão ali, sabe? Não são só refugiados, sabe? São pessoas que têm uma biografia impressionante, assim, crianças com 8, 9, 10 anos que eu encontrei, elas tinham vivido muito mais do que eu, com 30. Assim, e a sua infância foi uma infância complexa, em termos de violência e de sofrimento? Eu demorei muito tempo para descobrir que do jeito que eu vivia não era normal. Assim, na verdade, eu fui para a Alemanha estudar, e aí as pessoas, de vez em quando, se assustavam quando eu falava que tinha vindo de uma favela, de uma comunidade. Assim, nossa, mas
Então você já matou também alguém? Você já usou um monte de drogas, assim? E pra mim era estranho, porque eu nunca matei ninguém, nunca usei drogas, nada. E aí eu percebi que a vida que eu tinha enquanto criança não era normal, né? Eu via algumas pessoas sendo assassinadas, a gente tinha problemas com muita violência e tudo. Mas hoje eu percebo que a gente achava que era normal. E aí eu sinto hoje como é difícil para essas crianças viverem assim, achando que tudo é normal, sabe? Eu lembro que na nossa época a gente falava mesmo assim, morreu porque devia, morreu porque fez alguma coisa. E muitas vezes não era verdade, a gente sabia que as pessoas tinham morrido porque fez alguma coisa que não era para ser feita mesmo. Assim, você não vai passar por aqui porque aqui não é a sua casa. E aí por isso eu apanhava, eu tomava um tiro. Mas eu tive uma infância muito legal, assim, eu brinquei muito, joguei muito, assim, fiz muitas brincadeiras na rua, pega-pega, esconde-esconde. Que idade você está hoje? Hoje eu tenho 38. Deixa eu apresentar a Patrícia Campos Melo, ela é minha filha, uma baita jornalista, trabalha na Folha, cobriu já Afeganistão, cobriu guerra, cobriu a questão do Ebola na África, teve no Kurdistão e é por isso que ela está aqui. Então eu passo a bola para ela que vai fazer uma pergunta. Fala. Eu primeiro queria falar parabéns para você, que trabalho sensacional. Eu li o diário e falei, que maravilhoso que alguém vá até lá e pensar nisso, né? Porque às vezes acho que essa coisa de refugiado, as pessoas ficam tão preocupadas com a primeira necessidade, que é o alimento, que você esquece toda essa... São crianças, né? Então no campo e tipo, não tem... Então, parabéns para brasileiros e para divulgar esse trabalho. E eu queria que você me explicasse um pouco, vou te falar que eu sou bem ignorante, eu não sabia da pedagogia de emergência. Como é que funciona? O que você faz com essas crianças? Então, mas é isso mesmo, assim, né? Quando nós chegamos nos campos, ou num lugar depois de um terremoto, as pessoas até duvidam um pouco do nosso trabalho, porque normalmente é isso que acontece. Chega comida, no Iraque chega colchões, sapatos, assim. A gente chega com uma mochilinha, com bola de malabares ou bexiga para fazer isso, algumas cordas, um paraquedas e algumas coisinhas bem simples. E a gente, o que nós oferecemos para essas crianças que passaram por esses eventos traumáticos é a oportunidade delas terem um momento criativo de expressar aquilo que ela não consegue fazer falando. Então, a gente sabe que essas crianças muitas vezes não conseguem falar sobre os problemas delas. É difícil falar, né? No Iraque eu trabalhei com uma garotinha de 7, 8 anos que viu quando o pai foi decapitado, né? Ela viu, quando alguém chegou, puxou o cabelo do pai e cortou o pescoço. Tem uma garota que não queria sair do quarto. Essa história de agora? É de 2014, a primeira vez que eu fui. Loucura. Porque já estavam... E era o Estado Islâmico. Que era o Estado Islâmico. Então essa criança não consegue falar. Eu entendo que essa criança não consegue falar, que essa criança não consiga deixar o quarto, que ela não consegue ir ao banheiro, então faz xixi na calça, faz xixi cocô na calça. Quando a mãe vai buscar comida, ela rasga a roupa da mãe, porque ela já perdeu o pai. Então se a mãe sai, ela também tem medo. E o que a gente fez com ela foi muito simples. Nós levamos então a nossa roda de crianças com a idade dela para frente dessa sala de aula onde ela estava dormindo. Até aquele momento ela saiu, participou da roda e depois de 45 minutos ela levantou e perguntou se podia cantar uma música. E aí ela levanta, assim, sabe? Ela dá um primeiro sorriso, aquelas olheiras enormes, assim, começa a espalhar um pouquinho. A gente sabe que a pedagogia de emergência não é a salvação para essas crianças, mas é o primeiro momento que ela pode ter para tentar sair dessa escuridão, dessa coisa que enrijece. O trauma faz isso, com que elas fiquem duras, com que elas não acreditem mais em ninguém, que elas não tenham vontade de levantar. Eu entendo que essa criança fique triste, porque ela perdeu o que ela perdeu. Eu entendo que essa criança não queira brincar. Mas se nós não fizermos nada, uma hora essa tristeza vai virar depressão. Uma hora essa raiva vai virar agressão. Esse medo vai virar síndrome do pânico. E a gente sabe que com essas formas criativas, com muito brincar, com muito cantar, com euritmia, com ginástica rítmica, com tudo isso que a pedagogia agora oferece, as crianças têm uma possibilidade de sair dessa escuridão e depois buscar outras terapias, se for o caso. Posso fazer uma pergunta? Como é que tá? Porque eu tive a última vez que eu fui para o Kurdistão, eu fui 3 vezes, a última vez foi agora em março, e estavam falando há muito tempo dessa tentativa de liberar Mossul, que está sob domínio aí do Estado Islâmico desde junho de 2014.
e tinham medo de que isso ia causar uma catástrofe de número de refugiados saindo de lá. Como é que está esse volume de gente? Como é que vocês lidaram? Você pegou bem agora essa saída em massa do pessoal de Mossul? Esse medo é constante. Assim. Quando eu ainda estava lá, tinha, assim, somente 70 mil pessoas tinham conseguido fugir. E algumas pessoas, algumas crianças com as quais eu consegui trabalhar ou encontrar, elas estavam assim, num estado assim, difícil, assim, muito triste. Crianças que já estavam realmente vendo bichos. Assim, eu lembro de um garoto de 10 anos que as famílias, nenhuma família queria acolhê-lo, não porque não tivesse vontade, é porque o moleque fala sozinho a noite inteira, grita a noite inteira, começa a falar as coisas que ele teve que fazer para o Estado Islâmico. Então, quem consegue fugir, muitas vezes, a impressão que se tem é que foram deixados para que as pessoas vejam que o Estado Islâmico é capaz de fazer. E eles têm realmente muito medo, porque se a cidade for sair dessa crise, eles esperam que 1,5 milhão de pessoas fujam. E eles alegam que já não tem mais condições de... Porque os campos estão super lotados. Estão super lotados. Onde eu trabalho em 3 campos, assim, super lotados. Assim, super lotados. Um tem 30 mil pessoas, outro tem 25 mil pessoas, outro tem 27 mil pessoas. E a gente não dá conta, assim, de atender todo mundo. Porque eles já estão se enraizando, né? Quando a gente chega no começo, você percebe que está todo mundo no movimento, todo mundo bravo, todo mundo com raiva, todo mundo quer sair dali, porque isso não é jeito de viver. E agora, depois de 2 anos, você começa a perceber que já estão fazendo um jardinzinho, que já tem uma rua de comércio dentro do campo, lojinha de celular, você pode colocar película no seu celular. Aí você percebe que as pessoas já não acreditam mais que vão voltar. Mas elas estão conformadas, elas acham que não vão voltar para casa, que não vai dar para voltar. A maioria não querem voltar, porque perderam a família inteira, as mulheres, né, assim, muitos homens perderam a esposa, as filhas. E eles têm medo porque eles falam que o Estado Islâmico é muito pior do que a gente imagina. Então, assim, se eles não destroem quando eles chegam, eles destroem antes de ir embora. Eles lugar. Então, algumas pessoas que voltaram perderam as pernas, perderam os braços. E as pessoas não querem correr esse risco, porque já perdeu a esposa, já perdeu algumas filhas, ainda perdeu uma perna e não conseguir trabalhar, sabendo que o Estado não vai oferecer ajuda depois. Ou seja, e o campo de refugiados acaba virando uma cidade deles próprios. Eu tive em 91, 92, eu cobri a Primeira Guerra do Golfo, e até chegar no Kuwait, no Iraque, passei pela Jordânia e pelo Egito. Na Jordânia, pelos conflitos entre iraquianos, árabes, pelos conflitos entre israelenses e palestinos, tem um gigantesco campo de refugiados, ainda tem, palestinos, que tinham 1 milhão de pessoas. E eles fizeram lá a cidade deles, era do lado de Amman, mas era isso. E era realmente como se fosse a cidade deles. E eu, como não tenho uma cara muito... Na época era uma guerra de europeus contra o Oriente Médio. Né? Eu que não tenho uma cara muito brasileira, eu fui cobrir e tive que ficar o tempo todo falando que eu era brasileiro. Né? Enfim, é um pertencimento que eles acabam tendo onde não tinham nas suas próprias casas. Reinaldo, a pedagogia de emergência é possível para adultos? Não? Assim, a gente usa também, a gente usa muito. Principalmente, na verdade, assim, a gente trabalha muito com as crianças e com os jovens, porque esses são os mais vulneráveis. Assim, muitos pais, por exemplo, na faixa de Gaza, muitos pais não conseguem mais entender que aquela criança está passando por um problema. Porque eles acham que eles já passaram por isso e que eles superaram isso. Só que a verdade é que eles não superaram isso. Então, quando uma criança não quer mais levantar, não quer mais fazer nada, o pai acha que ela está com frescura, que ela está cheia de graça. E aí, quando esses pais percebem que as crianças, depois de 10 dias, elas já começam a fazer as coisas, já conseguem dormir melhor, já não tem mais aqueles pesadelos, os pais perguntam: o que você está falando com a minha filha? E a gente começa a explicar com eles, e aí eles falam: mas então a gente precisa disso também. Um exemplo bem clássico foi no Quênia. Estava com uma roda de 30 crianças de 7, 8 anos, fazendo uma brincadeira de roda, você passa a bola por trás das costas e quem está no meio tem que falar onde está a bola. E era engraçado, era muito especial, nunca vou esquecer isso, porque entrava um garoto no meio, olhava para o céu 2 vezes e falava: a bola está aqui.
E você tá, que esse moleque tem, que esse moleque tem que a gente não tem. Aí entra a menininha, olha assim 2 vezes pra direita, pra esquerda e fala, a bola tá aqui. Não, eu vou no meio também, eu preciso receber essa energia. Aí você entra no meio, você olha 2 vezes, tem 30 homens assim, sentados em cima do telhado. Falando. Que maravilha! E aí você percebe, né? Eles também querem brincar. E aí eu fiz uma roda com eles morrendo de medo, porque eu falei, como é que eu, 33 anos, vou trabalhar com esse povo aí de 35, 40, fazendo roda e dançando e cantando. E todos assim fazendo como... A minha calça, eu tinha perdido um cordãozinho da minha calça e a minha calça caía. Então eu tinha que subir, todo mundo subir na calça, porque eles achavam que isso ia fazer parte. E aí você conversa, quando eu conversei com eles, falaram que eles tinham sido crianças soldados. Então eles nunca brincaram. Então a gente trabalha muito assim, primeiro as crianças, os jovens, depois com os educadores e professores desses campos, porque eles depois continuam os trabalhos, e os pais vão chegando. E aí quando o pai entende que o filho está passando por isso, ele mesmo fala, pô, mas eu já passei por isso. Só que agora eu vejo coisas também, assim, sabe? Eu não consigo mais, assim, não é só mais medo, eu não consigo mais sair na rua. Escureceu, eu já tenho medo. Sai um tiro, eu já tremo. Então aí você começa. Só que aí já é mais terapia, porque já passou vários anos. Assim, tudo isso já está há muito tempo. Mas a gente consegue. A percepção de vocês é que se você consegue fazer uma intervenção logo depois de uma crise. Isso. Se você consegue chegar nas primeiras 4 semanas, assim, normalmente a gente chega 10 dias depois, 12 dias depois, você tem um sucesso, assim, o resultado é muito bom e com muito pouco. Você consegue fazer um exemplo muito claro foi no Nepal. Teve o terremoto de 7.8, 10 dias depois nós chegamos, e 2 dias depois que nós chegamos teve um de 7.4. Então quem não caiu no primeiro caiu no segundo. E a gente pegou todas essas crianças, eram mais ou menos 200, nós saímos para a rua, nós fizemos a nossa roda, cantamos, dançamos, porque nós já estávamos na matrizinha, então a gente já conhecia as músicas, já conhecia o movimento. Depois de 2 horas, a molecada, tio, leva a gente para casa, a gente não aguenta mais. Aí você percebe que aquele local que tremeu, que é muito perigoso, já deixa de ser tão perigoso, assim, já percebe que eles conseguem confiar naquilo. E é lógico, assim, né, quando treme a terra, é muito duro, assim. Patrícia, você está fazendo um livro sobre o Kurdistão sírio, é isso? Como é que você chegou no Kurdistão? Eu vou perguntar depois para ele como é que ele chegou no Kurdistão. Eu vou perguntar também qual é a configuração política desse Kurdistão. Porque o Kurdistão, para nós, é uma coisa só. Mas há o Kurdistão sírio, há o Kurdistão iraquiano, né? Então, como é que você chegou no Kurdistão? E por que você está fazendo um livro sobre o Kurdistão? Eu acho que o Reinaldo tem mais experiência aí, certamente, no Kurdistão iraquiano. Mas, para falar de forma geral, assim, você tem mais ou menos 30 milhões de curdos. É o maior povo apátrida do mundo. Então, são 30 milhões espalhados na Turquia, Síria, Iraque e Irã. Eles, inclusive, falam línguas diferentes. A gente estava aqui falando, o Reinaldo fala um pouco de Kurmandi, que é o que eles falam ali no norte do Iraque, mais para o norte, acima de Erbil, em Zafr, Dohuk. E onde eu tive, ali no norte da Síria, aí em outros lugares no Irã falam Sorani, ou seja, até a língua é diferente. E também você tem rivalidades políticas, assim, partidos, vou entrar assim, mas assim, você tem o KDP, que é o partido do Barzani, que é quem está no poder no Iraque, não se dá bem com o PYD, que é o partido que está no poder no norte da Síria, e o norte da Síria, que é de onde eu estou fazendo meu livro, que é de um casal que eu conheci, que é um casal sensacional, que sobreviveu ao cerco de Kobani, que foi uma cidade que foi quase completamente destruída pelo Estado Islâmico. É um casal muito legal, que eles se apaixonaram pela internet, é uma história muito diferente. E eles continuam lá até hoje, estão refazendo a vida. O Kurdistão sírio tem uma história muito legal, que eles declararam autonomia e estão fazendo uma sociedade, estão tentando fazer uma sociedade igualitária. Ou seja, você tem cotas para mulheres em todos os níveis de hierarquia, você tem co-presidente, co-presidenta, você tem administração comum de certas propriedades. É uma coisa assim, bem revolucionária. Pela primeira vez eles estão tendo... Porque os curdos iraquianos, depois da invasão dos Estados Unidos em 2003, invasão do Iraque, eles se aliaram aos Estados Unidos durante a invasão e com isso eles, em 98 eles já tinham conseguido uma autonomia e eles foram conseguindo cada vez mais autonomia. Os sírios não, os sírios ainda eram oprimidos pelo Bashar al-Assad, então ainda era uma coisa complicada que agora na guerra da Síria eles meio que estão criando essa sociedade ali, mas de novo também ameaçados pelo Estado Islâmico, e pelo mais Assad. os turcos entram nisso, perdão, os turcos também não gostam.
né? Então os turcos detestam os curdos, basicamente. Os turcos têm um problema de... no leste e no sul da Turquia, você tem também uma população curda grande que é bastante ligada à população curda do norte da Síria e que era liderado pelo... muitos deles são liderados pelo PKK, que é o partido do Abdullah Öcalan, que é considerado terrorista, ele está preso desde 1999, acho. E eles têm uma guerra... Considerado terrorista pela Turquia. Pela Turquia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, na verdade. Eles têm uma ligação, pelo menos filosófica, com os curdos do norte da Síria. Não tem uma ligação com os curdos do Iraque, embora existam montanhas no norte do Iraque, montanhas de Kandil, onde eles treinam. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Quando a gente fala em Kurdistão, você tem várias dinâmicas. Mas o fato é que agora o governo da Turquia, desde 2 anos atrás, desde julho do ano passado, na verdade, vai fazer 2 anos, 1 ano e meio, eles estão em guerra aberta contra os curdos, ali, os curdos turcos. Então, e nisso tudo você tem um grande movimento de refugiados, né? Você tem os refugiados curdos iraquianos, você tem os Yazid, que acho que o Renato podia falar um pouco, que é super interessante, que é uma etnia que eles não são muçulmanos, eles são da religião Yazid, uma minoria religiosa, que foram muito perseguidos, estão sendo muito perseguidos. Você trabalhou bastante com eles, né? E é assim, muito confuso toda a história, porque eles são considerados adoradores do diabo. Considerados pelos outros curdos. Pelos sunitas. Pelos sunitas assim, muito religiosos. E eles são pessoas assim, muito simples, pessoas que vivem muito simples, normalmente vivem nas montanhas e acreditam muito naquilo que os outros dizem. Assim. Então eles estavam tranquilos porque o exército curdo disse que seriam protegidos. E aí quando o Estado Islâmico chegou, o exército curdo não deu conta. Então, assim, e ajudou foram os curdos da Síria. Então eles passaram por muitas necessidades nas montanhas, assim, passaram fome, morreram de fome, ficaram isolados na montanha, recebendo comida por aviões. E desses 20 milhões de curdos, quantos são os... Na Síria são 2,5 milhões, no Iraque... Ninguém tem certeza, ela fala de 500 mil, 600 mil, porque muitos fogem, vão embora. Como são Yazidis? Acho que no total é bem difícil saber mesmo o número, mas estão 500, 800 pessoas. Sempre é isso, assim, muitos vão embora. Muitos vão para a Alemanha. E muitos que vão para a Alemanha, eles não falam que são Yazidis, eles falam que são curdos, por causa do preconceito. Mas são pessoas assim... que eu gosto muito de trabalhar, são pessoas muito simples. E eles tiveram trauma porque o Estado Islâmico fazia essa interpretação ainda da lei islâmica de que as mulheres poderiam ser escravas sexuais porque eles eram adoradores do diabo. Então, nem imagino assim, eu só entrevistei essas mulheres. Você teve uma experiência super profunda, não sei como é. Os homens sofrem muito lá, porque muitos homens fugiram, mas as esposas e as filhas ficaram. E esses senhores sabem o que está acontecendo com as suas esposas e filhas. E eles também têm medo, assim, eles querem muito que essas mulheres voltem, mas eles não sabem se darão conta de recebê-las do jeito que vão receber. Então, assim, eles já estão sofrendo por uma coisa que eles, na verdade, não querem acreditar que está acontecendo. E não estão voltando, né? As mulheres não estão voltando. E muitas... Tem muitas ainda lá, né? Muitas mulheres. Pelo menos 1.500. Agora, o Estado Islâmico recuperou o Palmira agora, né? É isso? Estava a ponto de recuperar. Tá? Isso vai mudar um pouco a configuração, porque Mossul saiu um pouco do noticiário, né? Me parece. O noticiário, nós como jornalistas somos razoavelmente melhores, né? Porque o teu negócio, eu lembro que quem assistiu um filme sobre o Hotel Ruanda, em Ruanda aconteceu um absurdo incrível. E ninguém soube na época, porque na época estava acontecendo justamente as guerras ali na antiga Iugoslávia. Então você tem as prioridades de notícias, né? Então eu acho que com o Trump, o Mossul deixou de ser prioridade de notícia, né? Apesar de que, com o Trump, provavelmente vai piorar muito a situação no Oriente Médio. O que você acha que vai acontecer nessa nova configuração geopolítica com o Trump assumindo em relação à questão do Oriente Médio, Patrícia? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que qualquer previsão a respeito do Trump
certamente vai estar errada. Mas as previsões sobre, aliás, uma matéria que você fez de hoje está na Folha, as previsões sobre o que ele faria em termos de ministério estão se configurando, se confirmando. Pois é. São as piores possíveis. Exato. Contra as previsões de que a gente achava que ele ia ficar normal depois da eleição, né, que ele teve uma campanha muito radical, aparentemente o ministério dele, se mantiverem, principalmente o Rex Tillerson, que é o cara que é o CEO da Exxon, que talvez seja o secretário de Estado, que corresponde ao nosso chanceler, né, ministro das Relações Exteriores, é um cara que tem grande ligação com a Rússia. Eu acho muito difícil você dizer o que vai acontecer, mas tem algumas coisas. Por exemplo, com a Hillary, a gente sabia que tinha certeza, ela tinha uma coisa muito... ela queria fazer uma zona de exclusão aérea junto com a Turquia na fronteira da Síria, e ela tinha dito que ia apoiar os curdos sírios e os curdos iraquianos. O Trump, na verdade, tem uma coisa um pouco positiva, que é que ele diz que vai parar de apoiar os rebeldes sírios, que são os caras que estão lutando contra o Assad. É muito difícil, a gente não sabe quanto ele vai conversar com a Rússia, é muito difícil ali saber onde que pode parar isso. Bem, as imagens mais contundentes das guerras e conflitos são das crianças, né? Tem aquela imagem icônica no mau sentido, que é a imagem do napalm no Vietnã, e tem a foto recente, duas fotos recentes, a do menino ensanguentado e cheio de poeira, agora na Síria, e do menino que se chama Alan, que se afogou, que é um curdo que se afogou tentando fazer a travessia da Turquia para a Grécia. Você entrevistou os avós. Você cuida de criança. Como é que se cuida de criança numa humanidade que está cada vez mais desprovida de tabus com relação a tudo, inclusive a crianças? Essa é sempre a questão, assim, porque muitas vezes a gente, por exemplo, no Quênia, você olha, você sabe que é uma criança, mas ela nem se comporta mais como uma criança. Você trabalha com crianças soldadas, ela fala como um soldado, ela age como um soldado, ela tem músculos, assim, sabe? Tem uns pés grossos de tanto que caminhou na selva. Isso é criança de quantos anos? 7, 8, 9, 10, 11. E no Iraque, por exemplo, nós trabalhamos com alguns bebês, e mesmo os bebês, assim, quando você pegava no colo, eles choravam, gritavam de desespero. E eu não entendia muito isso, porque eu sempre pensei assim, nossa, que legal, né? Tem uma mãe, né? A mãe está aqui. Mas a mãe explica que quando ela teve que fugir do Estado Islâmico, ela deixou essa criança cair algumas vezes. Aí você percebe que essa criança, mesmo sendo pequenininha, as pessoas têm essa mania de achar que a criança não vai lembrar de nada, que isso é muito pequenininho. Mas a gente tem visto que não é verdade. Essas crianças, mesmo as menores, assim, sofrem muito com essas guerras. Elas não entendem o que está acontecendo, elas só percebem que estão perdendo os parentes, perdendo os pais, perdendo os amigos, e vivem às vezes isoladas. Assim, nas escolas que a gente trabalha no Iraque, salas de aula que foram construídas para 30, tem 63. E aí tem literalmente um sentado no colo do outro. E aí isso na primeira, na segunda série. Quando você vai para a sétima, oitava, uma sala que tem 30, tem 12. Porque esses adolescentes já não querem mais. Não aprenderam no começo e agora os pais ficam com vergonha porque o filho dele não sabe nada, não entende nada, então vai sair, vai trabalhar, vai cavar alguma coisa. E a gente precisa respeitar mais essas crianças, sabe? Eu acho eu lembro que esse garotinho que morreu afogado, assim, foi muito triste, porque era uma criança curda. E depois na Alemanha na Alemanha não, se não me engano foi na França, teve uma revista que fez uma sátira, uma piada assim, muito sem graça. Muito sem graça. Se essa criança estivesse viva, ela estaria correndo atrás das mulheres da Alemanha. Porque teve uma inventação. Não foi o Charlie Hebdo. Acho que foi uma coisa assim. Fizeram essa porque teve aquele evento supostamente no Réveillon que os refugiados foi sobre esse assunto. Assediaram, estupraram. Precisa respeitar, sabe? Precisa respeitar essas crianças, precisa respeitar os pais dessas crianças. Assim. Essas crianças estão passando por coisas que a gente não consegue imaginar. Você vai abraçar uma criança no Iraque, ela treme, porque... Bom, a gente sabe o que ela passou, né? Então, assim, até elas confiarem de novo nessas pessoas, até elas confiarem de novo nesses adultos,
E muitas vezes a pedagogia de emergência consegue, porque como nós somos estrangeiros, e assim, muitos, né, eu normalmente tenho cabelo azul, você fica, nossa, esse cara é doido. Você tem o cabelo azul? Eu tenho tranças azuis aqui. Ai, que legal. Tá na hora de Não, não, elas se divertem, assim, ficam achando que eu sou... Aí eu falo, eles gostam muito dos brasileiros, e é muito, muito normal encontrar crianças com a camisa do Neymar. O Neymar deveria ajudar mais as crianças, assim, né? Porque onde vai você tem Neymar. Quando eu fui preso no Iraque, não tinha Neymar, mas tinha Sócrates, Pelé, Sócrates. Então eu lembro que eu fui preso no Iraque e eu falava Sarraf Brasília, que é jornalista brasileiro. E eles falavam Sócrates, Pelé, Sócrates, Pelé. Então, agora é Neymar, né? Não, é incrível, assim, parece que não, mas esses jogadores deveriam, sabe, podiam fazer mais, porque quando eu chego no Kurdistão, eles abrem a minha bolsa, olham tudo, faz aquela coisa, e depois perguntam assim, posso tirar uma foto? Eu falo, não, você viu o que você fez com a minha bolsa? Não, mas é o meu trabalho, mas eu gosto muito do Brasil. E você tem cara de jogador. Mas eu não sei, assim, muitos curdos sentem falta do Brasil no Kurdistão. E eles têm uma memória meio dolorida porque o Brasil vendeu armas para o Saddam Hussein. Então, assim, eles falam assim, bom, não só vocês, que eles usaram na época que você teve uma repressão contra os curdos, acho que a pior foi 88, no fim da guerra Irã-Iraque. Então, eles, se você fala com os caras mais velhos, eles a gente sabe, vocês venderam arma para o Saddam Hussein. E aí, eles gostariam que a gente fizesse arrumar, que nós tivéssemos um consulado no Kurdistão. O brasileiro ainda precisa de visto lá no Kurdistão. Então, acho que agora não. A não ser que tenha voltado. Muda toda hora. Porque tinha um cônsul honorário, eu não sei que fim levou isso, que aí ficou sem não precisava de visto. Mas é que você não consegue voar direto para lá, né? Você tem que passar pela Turquia. Tem que passar pela Turquia, aí você não precisa de visto. Aí lá a fronteira com a Turquia eles não atrapalham muito. Mas se você voa direto para o Kurdistão, aí eles... Qual é o caminho que você fez para chegar no Kurdistão sírio? Então, eu fui primeiro para Istambul, daí você pega um voo para Erbil. Você foi Erbil. Você foi Erbil. Tem que ir a Erbil. Não dá para passar pela Turquia, mas... Sempre tem que ir a Erbil. Passa pela Turquia. Erbil é uma cidade no Iraque que fica, acho que a leste de Mossul, não é isso? Capital a leste de Mossul. A leste de Mossul, que é a capital do Kurdistão. Capital do Kurdistão iraquiano, né? Não dá mais para passar pela fronteira Turquia-Síria, não dá. E aí a gente passa, é uma passagem informal, você não entra com visto, né? É ilegal. Reinaldo também? Não, você foi na Síria, não? Na Síria não. Ali não precisa. Mas você foi para Erbil e de Erbil foi para... É o caminho mais seguro. Entendi. A gente fez uma vez através da Turquia, mas demora muito. A Turquia tá... O controle não é um controle, né? É uma coisa assim, exagerada. É que nos lugares que está indo, os campos refugiados, é Iraque, então tudo bem, você está numa zona... Uma vez que você chegou... Kurdistão sírio, que é complicado porque você não entendeu. É uma área que não está sob comando do governo sírio, é uma coisa meio... Mas você estava falando uma coisa que eu achei interessante dessa coisa de como as crianças elaboram, né? Esse dia, quando eu fui para Kobani e conheci os avós do Alan Kurd, né? Que eram dois senhorzinhos, assim, foi muito impressionante, primeiro porque eles guardaram o quartinho dos meninos igualzinho, assim, com todos os bonequinhos, assim. Eram dois irmãos, o Galeb e o Alan, e que eram a mãe deles, que era a filha desse senhor, casal. Né, desse casal. E o pai foi o único que sobreviveu. E aí ele estava contando, aí você vê, a casa dele está toda, assim, a casa aqui tá de pé, e aqui tinha uma barbearia, que era onde trabalhava o pai da Alan Kurd, e estava destruída porque caiu um morteiro lá. Ele mesmo, o avô contou que já foi atingido 2 vezes, não sei o que. A casa está toda mais ou menos bombardeada, mas ali onde eles vivem tá de pé. Mas ele falou que pouco antes deles viajarem, porque o que aconteceu? Como muitas pessoas, eles saem da Síria, agora menos porque tem esse acordo aí com a Turquia, mas eles saem da Síria e vão para a Turquia e ficam um tempo em campo de refugiado ou em umas pensõezinhas juntando dinheiro para cruzar. Quem não vai ficar de vez na Turquia, porque é muito difícil também você ficar na Turquia. Você fica em campo, eles têm dificuldade para ir para a escola, porque não reconhecem o documento, porque não acompanham a aula, etc. Embora, assim, eles ficam meio na região curda. A região curda está muito complicada,
acesso à saúde também é super difícil. Então, quando as pessoas falam assim, não, mas eles estão na Turquia, estão a salvo. Mais ou menos, né? Porque os campos lá estão... Mas aí ele contou que no dia que eles iam, na noite anterior a eles embarcarem no bote, né? Que a filha dele ligou no celular dele, falou, mas não falou que eles estavam indo no dia seguinte. Mas o menininho, o maior, o irmão do Alan Kurdi, que o Alan era muito pequenininho, o Galho falou assim, vovô, eles querem botar a gente na água, eu tenho medo de água, vão jogar a gente na água, você não pode vir com o seu caminhão para buscar a gente? E que ele trabalhava com o caminhão, mas o caminhão foi bombardeado, tipo, como o caminhão não existia mais. Então é tudo, sei lá, na cabecinha do menino era isso, tipo, por que a mamãe quer jogar a gente na água? É uma coisa meio... É uma história que eu acredito. Qual é o treinamento que vocês recebem para fazer esse trabalho? Qual é a sistemática? Então, o que a gente, na verdade, o que a gente recebe é uma carta, assim, normalmente você participa de um seminário, de uma formação sobre o que é pedagogia de emergência e assim, o que é o trauma, as fases do trauma, como ele atinge as crianças em cada fase e o que a gente pode fazer então com essas fases. E o que você precisa ser, você precisa ser um pedagogo, você precisa ser um terapeuta, você precisa ser um assistente social e você precisa realmente entender quem você é. Se você realmente tem condições de aguentar aquilo que você talvez nunca nem tenha imaginado que possa ver. Qual foi a situação que mais te marcou nessa sua história? Então, toda intervenção tem alguma coisa. Assim. Normalmente são os relatos das crianças que são muito sinceros. Você vê uma criancinha falando o que ela passou. Mas, por exemplo, em Gaza eu fiquei muito impressionado com a destruição. Assim, você anda... Gaza é um país muito pequeno, é um lugar muito pequeno. Então você anda e parece que aquela destruição não tem fim. Aí assim, o esgoto está destruído, então as crianças têm que viver com aquele cheiro. Assim, aí você vê o esgoto entrando no mar, assim mesmo. E as crianças não podem mais entrar no mar. No Líbano, por exemplo, esse ódio entre as pessoas. Assim, a gente estava num campo de refugiado bem conhecido que é o Shatila. E você vê assim, sabe, aquele cristão, aquele muçulmano. Assim. E aí você chega, as crianças vêm toda feliz porque sabem que vai brincar. Pergunta, mas você não tem amigo em Israel mesmo não, né? Aí você fala, não, eu nem sei onde fica Israel. Mas eu tenho um monte de amigos em Israel. E são pessoas muito legais, são pessoas muito bacanas, são pessoas que não concordam com o que está acontecendo. Você também não pode falar nada. Crianças que são largadas, assim, sabe? Crianças que estão vivendo sozinhas e acontece muito o tempo inteiro. Mas uma coisa que me impressiona muito nessas intervenções é sempre voltar para casa, sempre voltar para o Brasil e perceber que a gente não leva muito a sério as nossas guerras aqui. Que nós temos um monte de crianças refugiadas assim, nessa cidade que eu vivo, que é São Paulo, no Rio onde eu estive agora. E as crianças estão realmente largadas, estão refugiadas. Eu queria te perguntar, você já trabalhou, por exemplo, com crianças aqui no Brasil, em comunidades que estão conflagradas, ou, sei lá, no Rio? Então, eu trabalhei muito tempo numa associação, né, na Associação Cultural Monte Azul. E essas crianças têm família, essas crianças têm um lar, assim. E você percebe muitas que não têm, como elas também têm uma situação difícil, assim, porque o pai bebe muito. Eu trabalhei com uma criança que a mãe era prostituta e ela viu o pai ser assassinado. E aí era difícil para ela, por exemplo, falar sobre o Dia dos Pais. Ela que idade? Tinha 9. E aí você faz a pedagogia de emergência? Nesse caso não, porque a gente não tinha isso, né? Porque isso já não é pedagogia de emergência, isso já é pedagogia do trauma. Porque a criança já está traumatizada. Então no Brasil nós precisaríamos de ter assim, abrigos, os abrigos deveriam ser melhores. Porque você não pode tirar uma criança daquela família que não consegue lidar com essa criança e colocar num abrigo onde ela também não recebe aquilo que ela precisa. E eu tenho alguns amigos, alguns colegas que falam, Reinaldo, essa criança está sendo abusada pelo pai, sabe? Mas aqui ela vai ser abusada por mais 3, 4. Porque a gente não está dando conta, sabe? É um abrigo que tem crianças de 6 meses até 18 anos. E eu vejo, assim, né, na Cracolândia, a gente começou uma vez a trabalhar com os educadores de lá, e é duro, então, assim, o importante seria, essas crianças vão chegar na Cracolândia, né? Porque é um caminho, é um lugar que elas têm. Mas quando elas chegassem, elas deveriam ser acolhidas para tentar ir para outro lugar, porque depois que se instala ali, depois fica difícil tirar, entende? Porque aí já não confia mais nas outras, não confia mais no
E esse trabalho da Cracolândia foi junto com o Braço Aberto, foi paralelo? Não, nós tem uma organização muito legal, que trabalha muito bem com essas coisas, que é o Quixote. Claro. Então eu fui lá uma vez, a gente conversou, e depois eu fui então conhecer os educadores que trabalhavam lá na estação da Luz ali. Foi muito bom, porque os educadores realmente sentem, sabe assim, o trauma faz isso, né? Você entra em estado de choque, você perde o ritmo de vida e você perde o ritmo da comunicação. Tudo que eu falo, essas crianças não entendem, tudo que as crianças falam, eu não entendo. Porque ela não confia mais em ninguém, então essa comunicação também não flui. E a gente precisa entender isso, que essa criança tem dificuldade, sabe? Ela está na rua, não é o local que ela queria morar. E aí eu vejo assim, eu conversei com uma menina que ela saiu de casa porque o pai começou a namorar com uma outra mulher, porque a mãe morreu, e essa madrasta tinha ciúme dela. E para ela não, para o pai não ficar com raiva dela, ela foi embora. Mas é o pai que deveria acolher essa menina, entende? Então assim, a gente até fala que o pior trauma é aquele causado pela pessoa que deveria te proteger. Isso acontece muito no Brasil. Entende? E eu não quero nem discutir, né? Porque não quero discutir como a gente é tratado pela nossa polícia, não quero discutir como a gente é tratado pelo nosso governo. Mas são as raízes, a história também. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como que as pessoas que quiserem ajudar, primeiro uma pergunta, como que vocês se financiam? E as pessoas que querem ajudar, querem participar, como é que funciona isso? Então, hoje, existe o time internacional, né, que tem a sede na Alemanha, uma cidade chamada Karlsruhe. E essa sede, esse time, ele então, quando acontece alguma coisa no mundo, normalmente a gente sabe e a gente já se prepara para ir, caso nós tenhamos parceiros lá. Nós nos financiamos sempre com doações, normalmente de pessoas físicas, e de vez em quando aparecem algumas empresas que querem nos ajudar. No Brasil, nós criamos uma associação agora esse ano, mas nós já trabalhamos desde 2012 e também é sempre com doações. Aqui, no Brasil, hoje, nós ainda só conseguimos, graças a Deus, já vai mudar daqui a pouco, mas o que a gente tem conseguido fazer é trabalhar na formação de educadores, ou trabalhar junto com os educadores. Vocês têm projetos que vocês estão ajudando crianças aqui no Brasil, em lugares específicos? Associação Brasileira de Pedagogia de Emergência no Brasil. Isso, essa é a nossa associação. O que nós temos por exemplo, nós trabalhamos já há 2 anos em Ribeirão Preto, com um projeto chamado Ubuntu, que eles então convidam educadores sociais. É uma comunidade. Uma comunidade. Então, isso tem dado muitos frutos lá. Aqui a gente convida todas as organizações sociais, e eles participam do nosso seminário. Nosso último grande seminário foi na Amapá, que assim, é uma rede muito grande. Chegaram acho que 80 pessoas. E a gente percebe assim, as pessoas estão procurando, estão entendendo o que é o trauma, porque muitas pessoas não sabem o que é. É como antigamente as pessoas para de histeria, para de, sabe, eu sou idiota, não sei o quê, mas não sabem o que é. Então, assim, as pessoas muitas vezes falam assim, estou traumatizado. Não está, ela tomou um susto, ela está talvez assustada com aquilo que aconteceu, né, assim. E tem dado muito certo. Nós estamos agora finalizando algumas parcerias e eu acho que fazendo isso nós temos mais condições de atuar melhor. Nós pensamos em, por exemplo, para Mariana, só que o nosso governo é assim, né? Não, aqui está tudo certo, não precisa de nada, vocês não precisam chegar. E aí tem um colega lá que fala assim, vocês deveriam ter vindo, porque aqui está feio o negócio. Nova Friburgo também é a mesma coisa, né? A gente deveria... Como é que vocês desviam da política? Porque a política entrava muito, né? Como é que dá para desviar da política? Então, acho que agora, quando nossa organização, assim, nós fundamos a nossa associação, e agora quando ela estiver bem firme mesmo, com mais doações, quando nós tivermos mais dinheiro, mais capital mesmo, a gente não precisa pedir, a gente vai, entende? Porque nós somos pedagogos, nós entendemos o que as crianças estão passando, e os pais vão entender o que a gente está fazendo, é o correto nesse momento. Eu lembro numa entrevista que deram na Nova Friburgo, conversando com o garoto falou, ele explicou a pedagogia de emergência. Se alguém tivesse chegado naquela época e me acolhido, sabe, eu não estaria hoje tendo esse medo que eu tenho. Porque ninguém explicou nada. Me tiraram de lá, colocaram aqui, eu não sei o que é aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e eles não sabem quando vão me tirar daqui. E aí tentaram construir várias casas para essas pessoas, e as casas começaram a cair. Assim, eles não sabiam. Sabe aquela promessa, assim, daqui a 2, 3 meses vocês vão ter uma casa nova, e demorou 2, 3 anos, e ele não ficava pronto, e depois começou a cair sem ficar pronto. Então, assim, as pessoas que deveriam protegê-las estavam mais uma vez retraumatizando. Mas eu acredito muito, assim, por exemplo, o professor Bento, que criou a pedagogia de emergência, ele gosta muito do Brasil. Ele fala
fala que o Brasil, os educadores brasileiros, os pedagogos brasileiros são muito bons. Assim, o Brasil tem um carisma muito grande com as crianças. Assim, ele percebe isso da vida. Quantos brasileiros tem fazendo pedagogia de emergência? Oficialmente hoje, num grupo, são 8. São 8 pessoas que hoje teriam condições de ir para qualquer lugar fazer isso. E estão viajando? Estão indo, assim. Eu fui o primeiro e agora o Paulo, por exemplo, foi agora para o Equador, em maio. Tem também outras pessoas que não estão oficialmente no grupo, mas que são brasileiros e que, se precisasse, iriam. E a rede hoje conta com 400 voluntários. O problema é que você sempre precisa falar do mundo. Você sempre precisa falar a língua do chefe. Porque esses países precisam de um chefe, né? Você conhece. Se você não tem um chefe, você não entra. E normalmente é importante, porque se o chefe tiver que mandar 10 pessoas, 15 pessoas a baixarem 10 línguas diferentes, não dá tempo. Você tem um chefe curdo? Não, o chefe do time. O time da pedagogia de emergência. E aí, então, por exemplo, eu falo 4 idiomas, então para mim é fácil. Você fala que idiomas? Português, espanhol, inglês e alemão. E agora, estou tentando esse curdo aí que um dia minha cara. Mas no Iraque tem uma professora que é a Maia, de 10 anos, que todo dia enche meu saco, assim. Você não aprende as 15 palavras. É uma menininha de 10 anos. Que ótimo. Daí eu falei pra ela, foi muito gostoso, eu falei, mas eu sei contar até 1000, e quem precisa contar até 1000? Você precisa aprender isso, contar até 1000. Ela domina a pedagogia, sabe? Mas essas crianças, nossa, são muito pedagogas, assim, principalmente pra gente, né? A gente fica muito cansado, a gente fica muito triste. E de repente chega uma criança com um copinho de chá, um prato de arroz, e pega na sua mão e vem cá que eu vou te mostrar uma coisa bonita. Que é isso que a gente quer fazer para essas crianças. Né? Como é que é a sua família hoje? Como é a minha família? A família é muito legal. Assim. Minha mãe sofre toda vez que eu vou. Pois é, isso que eu ia perguntar. O que sua mãe acha de você? Minha mãe demorou muito tempo para entender o que eu faço. Porque enquanto era Filipinas, enquanto era esses países que a gente não conhece muito, eu falava, hoje não é bom. Mas era fácil, porque minha mãe, como não entende muito essa coisa de país, ela fala, Filipinas, mas você vai passar pela Alemanha, então tá bom. Porque como eu morei 4 anos na Alemanha, ela acha que na Alemanha é um local seguro. O problema é quando chegou o Iraque na minha vida, porque o Iraque as pessoas se conhecem. E minha mãe também lembra, porque a gente mora ali na região de Jardim Ângela, que sempre era a comparação, Jardim Ângela é pior que o Iraque. Tinha essa comparação. Sempre tinha essa comparação. Minha mãe falava, mas se o Jardim Ângela é pior que o Iraque, por que você não fica aqui? Você não precisa ir pra lá. E ela sofre muito com isso. Mas meu irmão tem 19 anos, é muito, sabe, cool, né? 19, sabe de tudo. Não, tá bem, tá aqui, tá no WhatsApp, não sei o quê. Mas ele não entende. Meu pai sempre achou que eu era louco mesmo. Mas eles apoiam, assim, eles acham importante. E eles têm razão mesmo, né? Assim, eu quero fazer mais no Brasil, a gente quer fazer mais no Brasil, por isso nós criamos essa associação. É isso que eu ia falar, no Jardim Ângela tem alguma ideia? Existem muitas organizações muito boas. Já estão lá. O Jardim Ângela melhorou tanto como é hoje, assim, por causa das organizações que existem lá. Não é mais comparado com o Iraque? Não, sabe, o Padre Jaime, a Associação Monte Azul, a Associação Arco, várias organizações ali que trabalham, Casa do Zezinho, pessoas incríveis que estão trabalhando, que estão fazendo essa molecada, sabe? A polícia teve uma parceria muito grande com essas organizações. Eu lembro que tinha um teatrinho de hip hop ao lado da base policial, sabe? São o Fórum Sul, sabe? O Fórum Social Sul. É um bairro que cresceu muito. Eu vejo que ali tem um caminho muito bom. Agora com essa crise financeira você percebe que algumas coisas começam a ficar difíceis de novo. Mas eu acho que dá, sabe? Se nós tivermos um pouco, se nossos governos tivessem um pouquinho mais de coragem de assumir-se um pouco mais e não desviar essas verbas das merendas das crianças, sabe? Assim, isso aqui dói, porque os curdos sempre acham que mas o Brasil tá muito bom, né? Você fala, não tá. Desviaram o dinheiro dos merendos. Sabe? Eles não vão entender isso. Eles não entendem isso. Mas eu tô bem feliz, sabe? Eu tava conversando ontem com uma amiga, ela falou assim, Reinaldo, mas você tem que ir mesmo para esses lugares, assim, mas pra mim, eu lembro que talvez a comparação seja um pouco estranha, mas eu lembro quando eu fazia educação física, muitos dos
os meus colegas, eles sempre tomavam banho lá, assim, na faculdade, né? E abria toda a torneira, assim, falei, por que você precisa de tanta água? Não, que aí eu fico economizando da minha casa. Eu falei, meu, água é água, sabe? Não tem essa de ser economista. Se você gasta aqui, é água do mundo. E eu vejo isso um pouco como uma criança, assim, sabe? Tanto faz com qual criança eu trabalho, porque é um mundo só, né? É uma coisa muito, pra mim, não tem diferença. Eu gosto de trabalhar no Brasil com os educadores aqui porque é a mesma língua, muito mais fácil, muito mais gostoso. E lá é muito gostoso também quando uma criança iraquiana começa a cantar uma música brasileira, é muito bonito. Você ensina a música brasileira? Eu canto algumas, e pra eles não é língua. Eles acham que é uma coisa mágica. Assim, né? E eles começam a cantar, e eu aprendo as musiquinhas deles. Qual que você mais canta lá pra eles que eles gostam? Eles gostam muito do Adoleta, Le Petit Petit Colar, o... Como é que ele é? Escravos de Jó, eles gostam muito também, porque tem a pedrinha que você vai passando. E o gostoso é que você passa no campo à noite, e aí você percebe que essas crianças estão se curando porque elas estão cantando as musiquinhas. Normalmente é aquele silêncio, aquela letargia, e de repente você percebe que tem uma criança ensinando para outra como é que canta, como é que joga. Aí a gente faz muito cama de gato. Isso é incrível, porque é um fiozinho de nada, custa 30 centavos. No outro dia vem os pais fazendo aquele monte de coisa, porque isso, o mundo inteiro tem cama de gato. Só que as pessoas não percebem que isso é curativo. Crianças que não conseguem mais desenhar, não conseguem fazer mais nada, de repente começam a formar aquelas figuras, e aí fica grande. É uma coisa que eu ficava muito impressionada em campos. As crianças não... Assim, é difícil achar as crianças brincando, elas faltam, né? Parece que é proibido. Porque assim, você está sofrendo, a gente está em guerra, a gente não tem comida, por que você vai brincar? E normalmente são essas brincadeiras que alimentam essas crianças. Né? Porque aí quando elas, mesmo que comem pouco, comem com vontade, porque gastou um pouco daquela... tirou um pouco daquela coisa pesada. Porque em Gaza, por exemplo, mesmo no Kurdistão, eles são apaixonados por histórias. Eles adoram histórias. Só que as histórias agora estão mudando. Não é mais o Alibaba, os 40 ladrões. É o meu pai que morreu, que foi assassinado, o seu bisavó que já estava naquela luta. A criança já acha que tem a obrigação de crescer lutando. E as crianças já crescem enrijecidas, assim, eu não consigo salvar minha mãe, eu não consigo salvar meu pai. E aí as crianças têm 4, 5, 6 anos. Qual é o próximo roteiro seu? Você sabe? Eu fui escalado para o Kurdistão em maio. De novo. Maio de novo? Maio. No mesmo lugar ou não? Mesmo lugar. Porque a gente estava falando, acho que isso aí vai ficar bem pior, né? O problema é que vai sair cada vez mais refugiados de Mossul, né? Então, maio é uma coisa certa, mas como é pedagogia de emergência, então assim que Mossul for liberado, assim que... E sempre acontece coisas, né? Esse ano nós fomos para o Equador, porque teve um terremoto. E aí, como no Kurdistão é tão previsível agora, então a gente consegue definir algumas datas. O que é bom, que a gente consegue trabalhar melhor com os educadores, com os pais, então tem uma continuidade. Porque eu não sabia, talvez você saiba, as pessoas vivem hoje, em média, nos campos, 17 anos. Eu não sabia. Me falaram uma semana atrás. Nossa, ou seja, zero Isso deve ser perspectiva de sair de lá. Então, e aí 17 anos, fala, é uma vida. Muita gente fora de casa. É uma barraca. E é uma barraca, às vezes 3 metros quadrados, 4 metros quadrados. Patrícia, você perguntou para ele o que os pais acham, o que seus pais acham dessa sua profissão? Fala pra gente. Elas estão conformados. Estão conformados, né? Como é que está o seu livro sobre o Kurdistão sírio? Vou entregar no fim de fevereiro. Entregar no fim de fevereiro. Como é que é essa história? O que é isso? Então, na verdade é uma história de amor verdadeira de 2 sírios que se conheceram pela internet, pelo Facebook, começaram a namorar virtualmente. Ela era refugiada na Rússia, ele na Turquia. Resolveram se conhecer e foram se encontrar na Turquia, no aeroporto de Istambul, e se apaixonaram. E os dois são curdos? Os dois são curdos, os dois são de lugares diferentes da Síria, são curdos sírios, e aí as coisas estavam melhorando, resolveram voltar para a Síria, para morar na Síria, fazer família na Síria, para a cidade que era a cidade da família dele. Ela é de Afrin, ele é de Kobani. Aí quando eles estão voltando, o Estado Islâmico invadiu Kobani. Kobani passou tudo. Foi um cerco a Kobani, assim, destruiu 70% da cidade. Então a história de como eles sobreviveram ao cerco e eles contando a vida deles, assim, como é que foi. E eles estão lá até hoje. Então... Kobani. Agora 4h40. Pode ir.
Fim? Podemos ir pro... É fim? Podemos. Vamos finalmente, é isso? Vamos. Será que ficou bom isso? As pessoas gostaram? Eu gostei desse povo aqui. Esse cara aqui... Essa aqui, tudo bem, que é minha filha e tal, mas esse cara aqui eu tenho o maior orgulho. Vocês acabaram com minha filha. Eu tenho o maior orgulho de ter você aqui do lado. Tenho o maior orgulho de ter você aqui do lado. Foi um prazer. Acho que isso você tem, com toda a nossa arrogância, você tem a cara do brasileiro. Tudo que a gente quer fazer é um pouco o que você está fazendo. Tá? Então, trazer o que você está fazendo para as nossas páginas, para a nossa tela, para o nosso site, entendeu? Isso nos honra de uma maneira, me dá um prazer incrível. Né? É um pouco complexo, porque você tem um desprazer de olhar essa humanidade cada vez menos humanitária, né? Mas que precisa de gente como você. Então, é um orgulho não ter você perto. Tá? Então, os seus relatos, os seus diários foram ótimos, você tem um olhar muito bom, jornalisticamente falando. Né? Você consegue juntar a sua parte pedagógica com o seu olhar jornalístico, que é muito legal. Então, foi um grande prazer ter você por aqui. Você não, porque você sabe que a gente conversa em casa. Enfim, agradeço muito a presença dos dois. Tá? Esse é o nosso primeiro... Ah, tá, tem uma pergunta aqui que é: como é que faz para doar para... Tem gente perguntando, como é que faz para fazer as doações para a pedagogia de emergência? Hoje é o nosso Facebook, né? Se a pessoa está no nosso Facebook. No Facebook? Tem. Chama Associação Brasileira de Pedagogia. Já está na associação? Pedagogia ainda de não? emergência. Pedagogia de emergência. Então, ou seja, tem pedagogia de emergência e tem lá, provavelmente deve ter lá algum lugar para fazer doações. A gente explica tudo, assim, quem somos, o que fazemos. E essas doações são bem-vindas, porque a gente está... Tá bom. Nós estamos devendo ainda. Não, eu queria agradecer ao brasileiro. Assim, quando eu vim aqui para uma conversa, aí teve essa ideia do diário. Eu falei, bom, eu sempre escrevo diário com meus amigos, vai ser fácil. Só que dessa vez nós estávamos trabalhando até às 10, 9h30 da noite, eu tinha que sentar, escrever, aí, sabe, digerir tudo aquilo de novo. Aí eu perguntei uma vez, sabe, eu posso deixar de escrever hoje porque eu estou tão cansado? Aí os meus amigos, você tem que escrever! Você tem que escrever. Eu falei, né? Tá. Você sabe uma coisa que é o seguinte, no segundo diário, eu recebi um e-mail de uma moça que estava morando na Polônia. Um e-mail, estou vendo esse diário, estou achando uma coisa muito bacana. Eu queria saber o seguinte, como é que eu faço? Porque eu estou indo para a faixa de Gaza. Né? Eu vou ficar lá um tempão, eu queria fazer algo parecido. Eu vou ficar numa comunidade lá na faixa de Gaza. Vamos conversar. Quando você chegar lá, você me manda um e-mail e a gente conversa, porque tem tudo a ver, tá certo, né? Enfim, então, ou seja, está... nós temos projeto em Gaza. Tem projeto em Gaza. Nós temos projeto. Nós estamos lá desde 2009. Isso. Bom, de novo, muito obrigado a vocês pela presença. Muito obrigado a vocês pela audiência, pela pergunta. E esse foi o primeiro de uma série, Debates Brasileiros. Obrigado.